E aí galera, vamos para mais uma aula de Android Studio. Hoje a gente vai fechar conceitos de atividade falando sobre ciclo de vida. Eu acho que foi um dos conceitos que ficou faltando. A gente falou sobre o Android Manifest na aula passada. A gente sempre vai falar de atividade, né, sobre outros atributos desse componente, né? Lembrando aí que são 4 componentes: atividade, serviço, broadcast receiver, content provider. Então a gente, nessas aulas iniciais, a gente vai falar bastante de atividade. Hoje, especificamente sobre ciclo de vida. Então a gente vai aqui começar a aula. Vamos criar um projeto novo, Imp Activity. Vou chamar aqui de atividade, ciclo de vida. O nome do projeto, cria o pacote, direciono aqui o caminho onde você vai salvar o projeto, lembrando aqui que a pasta final que tem que ser o mesmo nome, né, para ele encapsular o nome do projeto na pasta do projeto. Linguagem Java, que a gente vai escolher a API 18 hoje, escolher uma API bem antiga, para a gente usar um emulador, que é mais lento aqui, e a gente consegue mostrar as mensagens. Eu vou fazer aqui um exemplo mostrando, disparando mensagens aí quando troca o ciclo de vida. Então vamos lá, vou dar um finish. Tá, né? API 18, hein? Dá um finish. Tá aí criado um novo projeto, né? Ele criou aqui, ó, no caminho Android app Java, o pacote que a gente criou, main activity. O main activity que é representado, né, da classe Java, filho do activity do pacote de compatibilidade. O onCreate, fazendo a criação. O activity main.xml, só tem aqui um text view. A gente vai apagar esse text view, vai ficar sem nada agora, vai ficar só com, vou botar aqui em text. Então lembra aqui, design, text, né, consigo alternar, recolher o preview. Então tá aqui, constraint layout por enquanto, daqui a pouco a gente volta para ele. Tá aqui, ó, dentro do res layout tem um arquivo aqui que a gente abriu, que é o XML, só para retornar. Durante o carregamento do projeto, você vê aqui do lado esquerdo aqui, ele vai carregando o build aqui, tudo verdinho, certinho, carregou. E as mensagens aqui ao centro e ao lado direito, caso você tenha algum problema. Vamos agora iniciar aqui a construção do projeto. Vou fazer mais ou menos o que a gente fez nas últimas aulas, revisando. Como eu não quero ter muito problema com o layout agora, então eu vou trocar tudo isso aqui, ó, esse constraint layout por linear layout aqui também. Como eu escolhi, vou fechar aqui, né, a tag linear layout. Como eu escolhi aqui linear layout, eu tenho que definir orientação vertical para ele empilhar um objeto em cima do outro. Antes de continuar aqui o projeto, eu quero criar aqui um edit text. O width é a largura, né? Vou deixar usar o match part, lembra? O match ele vai bater com as margens externas. E o height é a altura, eu vou usar o wrap content, definir a altura mínima aí de uma linha. Vou fechar nele mesmo, edit text. Vou nomear esse edit text, vou dar o nome para ele, colocar ID, já sugere lá, né? Lembra? Android ID, para quem lembra das últimas aulas aqui. Posso clicar aqui, ele já sugere arroba mais ID, posso clicar aqui. Posso dar Enter também. E aí eu vou colocar o nome EDT texto, EDT underline texto, é o nome desse objeto, ok? Por enquanto é só isso. Então agora, quando eu for olhar a aparência dele aqui no design, agora eu tenho uma caixa de texto lá no topo. Eu vou colocar um layout, um label para o usuário. Vou botar um text view lá, match parent, wrap content também, fechar nele mesmo. Vou chamar a propriedade text e vou dizer que é digite um texto. Legal. Vou nomear esse text view também, dar um ID para ele, txt, vou ter o txt texto e o edit text, o edt texto. Ctrl S, salvei. Design agora fica, agora sim, melhor, né? Quando carregar a janela, o usuário vai saber que ele tem que digitar um texto aqui na caixa de texto. Essa é a primeira janela. A gente vai criar uma segunda janela. Se eu vou criar uma segunda janela para fazer a troca de janela, então eu preciso de um botão também. Então, voltamos lá para o layout, btn, trocar janela, text no botão. Faltou um arroba mais ID, né? Tá reclamando do botão. Tô reclamando que eu não defini a altura. Vou copiar aqui. Espero que de vocês não tenha falhado, mas se falhou, copiar aqui o comprimento match, a altura wrap. A gente vai ter agora lá, label, text e um botão, ok? Segunda janela, vou clicar aqui no app, botão direito New Activity. Vamos chamar aqui um Basic Activity, janela 2, chama de janela 2 Activity. Vou dar o finish. Como na API 18 não tinha constraint layout, vamos trocar aqui o content janela 2 para relative layout. Aqui. Ficou melhor, né? Vai ficar a janela com o botãozinho lá. Estou trabalhando com a API mais antiga, então eu tenho alguns elementos que não existiam ainda, né? Com constraint layout, por exemplo. Então vou usar o relative layout. Vocês viram aqui, né? Ele carregou a janela XML, content janela 2, eu abri e troquei aqui onde estava constraint para relative layout. E no janela 2 agora eu tenho um objeto fab, que é aquele botãozinho que está na janela. Vocês vão perceber que, né, quando eu carrego o Basic Activity, ele carregou o Activity janela 2, carregou um content janela 2. O content janela 2 é o conteúdo, é o que vai aparecer para o usuário. Vou colocar aqui os elementos. O Activity janela 2 é que ele tem uma estrutura aqui, ó, uma barra, uma toolbar, né? E aí
dentro dessa estrutura, tá vendo? Ele tem aqui como se fosse um fragmento, mas é uma atividade dentro da outra. Então essa primeira atividade aqui, a Active Janela 2, ela contém esse content aqui nela. Se a gente quer alterar o layout, a gente vai alterar o content. O botão Fab, ele está desenhado no Active Janela 2. A gente vai lá no código do Active Janela 2. Mais para frente a gente vai estudar essa janela aqui, ok? Só para a gente fazer um exemplo aqui da troca de janela. Lembrando da última aula, quero trocar de janela. Eu vou fazer aqui o que eu prefiro fazer, que é sempre declarar os objetos antes do onCreate. Então vou declarar aqui o text view, tv texto, tá vermelho, Alt Enter, importar a classe, edit text, edt texto. De novo vermelho, Alt Enter, e o botão, é a mesma coisa, Alt Enter. Declarei os 3 objetos da janela. Aqui no onCreate eu vou fazer, vamos fazer dos 3 para praticar, né? id. A gente vai carregar o txt texto, que é o id da janela, que é o id que eu deixei lá na janela. Ele vai vincular o objeto Java que eu estou criando aqui no main activity com o objeto da janela. De novo, find view by id, id.dt texto e btn, troca janela, find view by id também, vinculando com o btn da janela. Então tem o vínculo aí com os 3 objetos da janela, que é o onCreate que está dizendo que vai controlar, essa janela que vai controlar. A troca de janela, para ela acontecer, eu vou acionar o botão .setOn, né? Ele vai sugerir aqui o terceiro, ó, setOn click lister, né? Clico 2 vezes. Na passagem de parâmetro, new on, dá enter, ou dá um clique, 2 cliques aqui no view on click lister, ou dá um enter. Ele já vai carregar a estrutura. Recolhi aqui o lado esquerdo só para ficar mais visível. Então, o setOn click lister e o on click. Então, quando eu clicar no botão, vai acontecer alguma coisa aqui. Então, o que vai acontecer? A troca de janela. Vou chamar o objeto de intent, lembra da intenção? Alt Enter nele, importar. Vou chamar de intent, minúsculo, new intent. Aqui, get base context, vou sair desse contexto atual, né? Dessa janela que eu estou agora, e vou pedir para navegar para a janela 2. Vou fazer um start activity dessa intent. Então aqui eu vou ter a troca de janela. O que acontece? O que eu tenho agora? 2 atividades. Eu tenho uma atividade principal, a main activity, e tenho a segunda atividade, que é a janela 2 activity. Tenho 2 atividades. Cada atividade tem um ciclo de vida. Então, se a aplicação ela tiver 8 atividades, 8 janelas diferentes com classes controlando, né, outras 8 atividades, são 8 ciclos de vidas para serem controlados aí dentro da sua aplicação. Então, quando a gente vai lá na documentação do Google, sempre recomendo para vocês, né? Procurar a documentação oficial, a atividade, ciclo de vida da atividade, entendendo o ciclo de vida da atividade. Então eu tenho aqui, ó, um gráfico, um fluxo aqui das atividades. Vou dar um zoom nele. Então vamos lá. Então imagina, eu vou iniciar a aplicação aqui, vou testar essa aplicação, vou dar o play aqui daqui a pouco para fazer essa aplicação rodar e verificar se eu consegui trocar de janela corretamente. E aí, o que acontece quando eu clico lá no Start? Ele carrega a atividade, que é aquela janela principal que vai aparecer, e aí você tem os métodos do ciclo de vida. Você tem aqui o onCreate, onStart, onResume, onPause, onStop, onDestroy. Aí tem outros aqui, né, que envolvem onRestart, onSaveInstant, depois a gente vai ver durante as aulas os outros métodos aí que controlam o ciclo de vida. Então aqui, ó, quando eu carrego a atividade, carreguei, explodiu lá a aplicação na tela, ele primeiro aciona o onCreate. O onCreate, ele vai dizer, então a gente está vendo lá no main activity. Quando ele chama o onCreate, esse método aqui, ele vai verificar se tem algum dado já daquela atividade de memória, para fazer o carregamento da janela, vai dizer qual é a janela que ele vai carregar. Essa é a parte que a gente programou, né? A gente programou no onCreate aqui, criou objetos, então a gente faz tudo no onCreate. Prepara o ambiente para utilização do usuário. Ele sai do onCreate, ele vem para o onStart. O onStart, ele inicia o ciclo de vida, o tempo do ciclo de vida visível. Então a janela, quando a janela aparece para o usuário, é o onStart que faz com que ela apareça. E o onResume, então o tempo de vida visível, e o onResume é o primeiro plano, então ele deixa lá a aplicação em primeiro plano. E a atividade fica rodando. Enquanto a atividade está rodando, você trocou, você está, como eu gosto de usar de exemplo, né? Normalmente você está usando o WhatsApp e recebeu uma notificação do Instagram, ou uma ligação, quer dizer, outra atividade, outra aplicação chamou a atenção do aparelho. Então, você sai do seu foco ali do WhatsApp e vai para o Instagram, por exemplo. No instante que você trocou, né, de atividade, ele passa para pausa o WhatsApp. Então, o que você estava usando no momento, quando ele não está mais visível, por isso que aqui, o onResume e o onPause, você vê que tem um fluxo aqui, ó, ele representa o quê? O tempo de vida aqui de primeiro plano.
é o que está de primeiro plano. Ele está visível ainda, eu consigo, quando você vai acionar as aplicações que estão abertas, ele está lá aberto, mas ele não está visível. A partir da API 24, né, no Android 7, você tem a possibilidade de ter atividades aí trabalhando em paralelo na tela, né, em múltiplas janelas. Mesmo assim, o controle é o mesmo, tá? Na aparência, você vai olhando lá, 2, 3, 4 janelas aparecendo para você no celular, né, de aplicações diferentes. Mas o foco, o importante é o foco. Quem está com o foco? A aplicação que está com foco, ela está visível. As outras que elas estão visíveis, mas não tem o foco, elas estão pausadas. Então a gente costuma falar aqui, costuma falar não, está na documentação, né, do oficial. Os dois métodos mais importantes do ciclo de vida, o onCreate e o onPause. Então ele cria, tudo acontece, né? A aplicação aparece, o jogo, você usa. No instante que você deixou, trouxe o foco para outra atividade, para outra aplicação, ele pausa aquela janela, ele pausa aquela atividade. Quando você volta para ela, ele volta para o resumo, ele resume, o método resume, ele reinicia lá a atividade em primeiro plano. Okay? A gente vai perceber, daqui a pouco, quando a gente for trocar janelas, a gente vai perceber que a troca da pausa para o stop é muito rápida. Então, nos aparelhos. Então ele pausa, você demorou poucos segundos que você demorou, ele já passa a atividade para parado. E aí, de parado, ele pode voltar aqui à vida através do restart, né, do start aqui, né? Tem o método restart, tem o método start. Esse método start é o responsável pelo tempo de vida visível. Então, quando a aplicação para, né, a atividade para, ele pode voltar, você voltou lá, você foi lá no Instagram, demorou uns 10 minutos. Você voltou para o WhatsApp. Se ele tiver na memória ainda, né, se o Android, o sistema operacional, não removeu a aplicação da memória RAM, a memória volátil, então ele devolve aqui para o start, o restart recarrega a aplicação para rodar novamente. Então passa aqui pelo estado de start e resume para rodar. E aí fica nesse ciclo. Até que, de repente, sua memória celular não é muito grande, e aí acontecem os travamentos, né, ou algum problema na aplicação, a aplicação ela desaparece. Ela foi destruída pelo sistema operacional. E aí ele tem que ser recriado. Vocês vão perceber que tem muitas aplicações hoje em dia que mesmo quando o aplicativo ele sai visivelmente da tela, quando você volta nele, os dados estão lá. Porque hoje os programadores têm recursos, né, de salvar os dados ali da janela, de modo que quando ele volte à vida aqui no onCreate, ele consiga carregar os dados. Mas a ideia principal aqui do ciclo de vida, né, do ciclo de vida do Android, é que quando ele sai de stop para destruído, que ele vai ser recriado, teoricamente você perdeu tudo. Todos os dados carregados na janela, né, os dados persistentes. Então, você só não vai perder os dados porque existem aí, a gente vai ver durante as próximas aulas, esse modo de você garantir a segurança dos dados que o usuário está digitando no momento ali. E quando você vai para o estado de pause ou stop, você faz a gravação daqueles dados, né, para não perder depois caso ele seja destruído. Então o destroy aqui é o fim do ciclo de vida, né, de todo o ciclo de vida da aplicação. A aplicação que foi criada, ela é destruída, a atividade é baixada. Tá? E você novamente tem que ir lá clicar no ícone para que ele novamente carregue a aplicação. Tá? Então esse é o ciclo de vida. Vamos voltar lá. Como é que eu carrego esses métodos aqui? Então aqui, ó, main activity, eu tenho um create, que já vem toda vez que eu crio. Aqui eu vou clicar aqui na última chave, abrir uma linha aqui. Observa, gente, se vocês não perceberam ainda que está usando a IDE, observa que aqui, ó, o main activity, ele indica que eu estou dentro do main activity. Quando eu clico aqui, ó, dentro do onCreate, ele indica que eu estou dentro do onCreate. Quando eu clico dentro do onClick, ele indica que eu estou dentro do onClick. Tá? Tô vendo que tem aqui no rodapé, ele diz onde estamos, né, com o cursor. Então eu estou no main activity e eu vou carregar os outros métodos. Então como é que eu faço? Botão direito aqui, Generate, Override Methods. Aqui eu vou procurar. Então eu achei aqui, ó, onStart. Aqui eu tenho onStart. Vou segurar o Ctrl no teclado para marcar aqui o onStart, onStop, onDestroy. E lá mais para baixo aqui em Fragment Activity, nessa nova disposição, eu tenho um onPause e onResume. Então eu vou carregar todos esses métodos e vou dar OK. E aí ele carrega aqui. OnStart, OnStop, OnDestroy, OnResume. O que a gente vai fazer rapidamente aqui para testar? Vou criar um toast. Não é um indicado, tá? Depois a gente vai ver que tem práticas melhores, mas isso aqui só para a gente fazer a demonstração do ciclo de vida. Vou carregar um toast. Nesse toast, nesse contexto, eu vou dizer assim, ó, start, tempo de vida visível. A duração aqui é toast long, né? Long. A gente não perder muito tempo na aula. Eu vou copiar esse toast aqui, né? Então, quando ele for startado, ele vai mostrar na tela aqui todo o tempo de vida visível. Quando ele passar pelo stop, tempo de vida visível, deixando o tempo de vida visível. Quando ele for destruído, os meus testes não apareceram, mas eu vou deixar a mensagem aqui. Ciclo de vida encerrado. Aqui no pause, toda vez que ele pausar, tempo de vida
primeiro plano. Toda vez que ele pausar, ele está deixando o tempo de vida em primeiro plano. E toda vez que ele for resumir, o resumo, ele vai acionar porque o tempo de vida em primeiro plano. Então essa é a ideia. Vou salvar, vamos testar. Vou dar o play. Lembrando que eu estou usando a API 18, então tem que quem pegar as aulas lá de como criar um emulador, tem que criar um emulador com a API 18, pra gente não ter problema aí na demonstração das mensagens. Eu testei a API 26, ficou muito rápido o disparo das mensagens. Vamos ver. Vou digitar uma mensagem, trocar janela. Quando eu troquei janela, ó, deixando o tempo de vida em primeiro plano, deixando o tempo de vida visível. Então ele está dizendo o que pra gente? Que ele passou pelo pause e pelo stop. Pelo pause e já deu stop. E foi para a janela 2. Na janela 2 eu não controlei o ciclo de vida, né? Então, ele não deu mensagem de nada. Então quando eu volto aqui para a janela principal, ó, tempo de vida visível, start, tempo de vida em primeiro plano, o resume, ele aciona o resume. Observe quando a gente usa aquele quadradinho, né, para ver quais são, ó, ele deixa o tempo de vida em primeiro plano e também diz que, então o que ele fez? Ele pausou e parou a aplicação está parada aqui, ó. Quando eu clico nela de volta, ele volta, faz o start e faz o resume de novo. Tá? Se eu fizer rápido, ó, troquei de janela, já voltei, não deu tempo de parar. Mas mesmo assim ele deixou, né? Vou tentar fazer com o botãozinho aqui, ó. Aqui ele fez o stop e o resumo. Start e o resumo. Então, ó, vou clicar aqui no quadradinho. Pausou, voltei de novo. Vamos ver. Mesmo assim ele para. É muito rápido. Ele sai da pausa hoje de tudo. Dá pausa para o stop muito rapidamente. Tá? E aí quando eu destruo a aplicação, né, vim aqui destruo a aplicação, todo tempo de vida visível, olha lá, ciclo de vida encerrado, que agora ele mostrou, legal, destruir e ele encerrou o ciclo de vida. Tá? Como eu não fiz uma mensagem não create, né, se tivesse feito uma mensagem não create, ele ia disparar um toast, sei lá, criando a aplicação. Né? Mas está visível, né, quando a gente carrega os objetos. Lembrando que essa não é a melhor prática, tá? A gente depois tem outros métodos melhores de usar aí na arquitetura aí, view model, né? Usar outros componentes aí na arquitetura para a gente garantir que a gente não perca os dados ali em tempo de execução, garantir uma melhor experiência do usuário e também que não fique aqui, né, amarrado com ciclos, porque eu teria que, tudo que eu fiz aqui, eu teria que replicar para outra atividade que está aqui, né, para controlar o ciclo dela também. Então tá vendo que aqui nessa atividade eu não estou controlando, então eu teria que copiar esses métodos daqui para lá. Ok? Então essa aula de hoje sobre ciclo de vida. Próxima aula a gente vai falar sobre entrada de dados lá no banco de dados SQL Server. Ok? Até a próxima aula.